estar no serviço de nos trazer a palavra de Deus. Estenda suas mãos para cá, vamos orar em nome de Jesus. Senhor Deus, nosso Pai, que se encontra, Deus, da tua filha, Senhor, é o nome de Deus, está com bênção de nos trazer a tua palavra, Pai. Nós queremos te pedir, Senhor, usa a tua filha, Senhor, como o Senhor sempre tem feito, Pai. Fala com o Senhor cada vida que está dentro da tua casa, Pai. Nós te pedimos e nós te agradecemos por tudo que o Senhor já tem feito, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Amém. Irmãos, esse Deus é lindo, né? Pode se assentar, queridos. Hoje é curso de ensino. E adivinha o tema que o Senhor me deu essa noite. Até anotei, fiz algumas anotações aqui. E o tema dessa noite é a importância da oração. Quando o Senhor falou através do pastor Inés, a oração de Jesus, e depois a oração do rei Ezequias, através do nosso obreiro aqui, está até anotado aqui, a oração de Jesus, a oração de Ezequias, a mesma anotação. E eu falei, Senhor, o Senhor é fiel. Então já está dado o recado, né, irmãos? O Senhor quer que a igreja ore. Então o Senhor, Ele é fiel, Ele confirma e Ele traz a palavra dando direcionamento, né? Então a importância da oração. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 17. Então, apenas uma frase, 3 palavrinhas: orai sem cessar. Agora se abre em Salmo 66. Louvado seja Deus. Do 17 ao 20, Salmos de número 66. Aleluia. Tessalonicenses, que nós vimos ali 5, fala de alguns preceitos, né, diversos preceitos, onde ele fala para honrar aqueles que te admoestam, aqueles que te ensinam, e orar sem cessar. Em Salmo 66, do 17 ao 20, está escrito: a ele clamei com a minha boca, e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá, mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Glória a Deus, irmãos. Que tremendo, né? Quando nós vamos falar de oração, o que é oração, irmãos? Oração é conversa com Deus. Será que nós temos conversado com Deus? Conversado bastante, né? Nos aproximado de Deus. Porque todo aquele que a gente conversa, a gente se aproxima, né? Tiago 4 vai dizer: aproxime-se de Deus e Ele se aproximará de vós, né? Ou achegar-nos a Deus e Ele se achegará a vós. E o instrumento, a ferramenta que nós temos para nos achegar a Deus, nos aproximar de Deus, é a oração. É através da oração. Não existe outro recurso. Mas a oração, ela exige um pouquinho de renúncia, né, da nossa carne, ou muita renúncia da nossa carne. E ela também exige um foco das nossas vidas. Então, quando lá em Tessalonicenses, Paulo está falando orar sem cessar, é orar em todo o tempo, para que o Senhor nos conduza. Então, quando a gente vai trazer a palavra, a pregação, a gente ora, apresenta a necessidade da igreja a Deus e fala: Senhor, qual a palavra que o Senhor quer trazer à igreja, que precisa trazer à igreja? E quando Deus confirma, eu fico muito feliz, irmãos. Eu fico muito feliz, eu fico muito grata a Deus, porque verdadeiramente, irmãos, Deus está no nosso meio. O Espírito de Deus está no meio de nós. E há quem pergunte assim: mas por que eu preciso orar? Se Deus sabe tudo que eu preciso. E bem verdade é, né? Deus sabe tudo que você precisa. Ele sabe a tua necessidade. Ele sabe como foi o seu dia. Ele
Ele sabe que Ele conhece o teu levantar, o teu sentar, o teu deitar. Ele te conhece da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Mas se Ele me conhece, sabe o que eu preciso, por que eu preciso orar? A Bíblia chega a dizer, irmãos, em Salmo 139, que antes que a palavra chegue à minha boca, o Senhor já sabe. Olha só. Mas por que, irmãos? Oração é dependência. É contato direto com Deus. Ele sabe o que eu preciso, sabe. Ele sabe a minha necessidade, sabe. Mas eu preciso saber quem é Deus. E através da oração, o nosso coração é revelado. Através da oração, note quando você está orando, você começa a clamar por algo, automaticamente, Deus, através daquela oração, Deus revela o que está dentro do teu coração. Então a oração fala mais sobre nós do que sobre Deus. Deus sabe o que eu preciso, mas eu preciso orar. Eu preciso ficar nessa dependência de Deus. E por que eu tenho que orar? Porque orando Deus responde. Não existe outra forma, irmãos, de encontrar respostas de Deus para situações da nossa vida que não seja por meio da oração. Jeremias 33:3 está escrito: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda não conheces. E às vezes Deus precisa mexer, chacoalhar, apertar, fazer algo nas nossas vidas para nos despertar a oração. Eu estou feliz também porque acho que é de conhecimento da igreja que o Abel está passando uma temporada lá em casa, né? Lá no quartinho, lá de fora. E todos sabem que ele está afastado da igreja já tem um tempo. E aí ele falou hoje para mim, né? Ele acordou, aí ele veio para cozinha, estava eu e o Pedro. Aí ele ficou lá sentado lá tomando café, a gente conversando nós três. Aí ele falou para mim, ó, cheguei de madrugada, dobrei o joelho e orei em minha Bíblia. Falei, glória a Deus, gordinho. Deus tem propósito em todas as coisas. Para aquele gordinho falar para mim que leu a Bíblia, e é verdade, depois eu entrei no quartinho, pastor, a Bíblia estava aberta no Salmo 107, estava na cama. Que eu fui lá pegar o negócio do Pedro. Falei, olha que o gordinho leu a Bíblia mesmo. Falei, Deus precisa chacoalhar, irmãos. Deus precisa apertar, porque a alma é dele, a vida é dele, pertence a ele. Pode correr para a direita, pode correr para a esquerda, pode correr para trás, para frente, mas ele sabe trabalhar. Glória a Deus. E aí eu falei, glória a Deus. Continue orando, eu também estou orando. E eu trago uma notícia para os irmãos: vai ter restauração de casamento, vai ter restituição, irmãos, vai ter testemunho grandioso. Sabe por quê, irmãos? Porque as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja do Senhor. Principado e potestade, todo laço do diabo vai cair por terra no poder da oração. E eu já quero fazer um pedido da igreja. Ore, assim como Abel está orando, assim como eu estou orando, como eu e a minha casa estamos orando, eu faço esse pedido para que toda a igreja se mobilize em oração. Porque tudo aquilo que o diabo plantou não vai prosperar, igreja. Nem nas nossas vidas e nem na vida de ninguém que a gente ama e que a gente quer bem. Louvado seja Deus. Então, porque eu tenho segurança na oração? Porque Ele responde, porque Ele anuncia coisas grandes, coisas firmes, coisas que eu ainda não conheço. Então você pode ter esperança na tua oração. E também porque Ele cuida de nós. O que a Bíblia diz? Lançai sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Aí às vezes eu não lanço sobre Ele, sobre o Senhor, sobre o meu Criador, e fico vivendo aquela vida ansiosa, mas Ele tem cuidado de nós. Então, a importância da oração nos diz, irmãos, que Deus cuida de nós. Então é importante orar, por quê? Porque
Ele também nos livra dos nossos medos. Louvado seja Deus. A oração, irmãos, ela supre toda e qualquer ausência da tua vida. Ela supre a carência, ela supre a dor, ela supre a desesperança e ela te livra de todos os medos. Pode ver, quando você ora, no começo você está angustiado, mas quando você ora e sente a presença de Deus e clama a Deus e entra na presença, pode ver que você já sai diferente. Você já sai de outra forma, porque o recurso da oração, ele é eficaz. Então nós não podemos abrir mão. Por isso que a Bíblia diz: orai sem cessar, orai continuamente. E quando tiver com alguns pensamentos ansiosos, eu tenho que guardar, eu tenho que orar a Deus para que a paz de Deus me cerque. E a paz de Deus guardará a minha mente e o meu coração em Cristo Jesus. Porque a batalha está na mente. Quando eu oro, eu estou conduzindo a minha mente à presença de Deus. Quando eu oro, eu estou conduzindo a minha mente à promessa de Deus. Quando eu oro, eu estou conduzindo a minha mente à vontade de Deus. Aleluia. Nós lemos aqui em Salmo 66. A ele clamei com a minha boca e ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o Senhor não me ouvirá. Existem situações que o Senhor não ouvirá a nossa oração? Sim, existem. Se eu atender à iniquidade do meu coração, o que significa? Se eu estiver numa vida de iniquidade e pecado, o Senhor não me ouvirá. Mas ele fala: na verdade, Deus me ouviu e atendeu a voz da minha oração. Nós vimos aqui o exemplo do rei Ezequias: olha, põe ordem em tua casa, porque tu morrerás. Então ele se volta para a parede e clama a Deus. Ele ora a Deus, e Deus teve misericórdia. Ou seja, houve um arrependimento e houve um perdão. Bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Vai saber se não foi esse rei que escreveu esse salmo, né? Salmo 66. Não fala a autoria aqui na Bíblia do salmo, mas nós sabemos, irmãos, que Deus não rejeita as nossas orações. Ele só não me ouvirá se eu atender à iniquidade, à vontade do meu coração. Aleluia. Tiago 5,16 está escrito assim: porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos, ou a oração de um justo é muito eficaz. Aleluia. Então nós sabemos, irmãos, que a oração de um único justo, de alguém que está diante de Deus, diante da justiça de Deus, pode muito em seus efeitos. Então, quer ter vitória? Ore. Aleluia. Quer receber cura? Tenha uma vida de oração. Quer ver a situação cativeiro mudar, ser transformado? Ore a Deus e não cesse de orar. Glória a Deus. E aqui eu anotei, mas existem 7 tipos de oração, em média, né? Existe a oração de louvor, oração de gratidão, oração de confissão, oração de intercessão, oração de petição, oração de súplica e oração de lamento. Glória a Deus. Eu não sei qual tipo de oração você tem feito ao Senhor, mas uma coisa eu sei: todas as orações o Senhor responde. Se você não atender a iniquidade do teu coração, se for da vontade de Deus, Ele responde. Glória a Deus. E seja qual for o tipo de oração nesse momento que você tem feito, persevere, confie no Senhor. Aleluia. Porque Ele te deu esse recurso para se revelar poderosamente a tua vida. Aleluia. 1 Timóteo 2:1
Ele também nos ordena a orar por todos os homens. Então a igreja tem um grande trabalho: orar. Orar uns pelos outros, orar por você mesmo, orar pela tua casa e orar por todos os homens. É uma ordenança bíblica e nós temos que voltar, igreja, a este hábito de oração, a essa vida de oração, porque quanto mais oração, mais poder. Quanto mais oração, mais poder. Louvado seja Deus. Existem 3 orações aqui que eu separei que Deus não respondeu. Aleluia. A primeira oração que Deus não respondeu foi a oração de Jesus no Getsemane. Quando Jesus falou assim: Pai, se possível, passa de mim este cálice, mas se não, seja feita a tua vontade. Por que Deus não respondeu essa oração de Jesus? Porque não estava no centro da vontade dele. Jesus precisava beber do cálice da ira de Deus. Mas mesmo que Deus não responda a oração, Ele traz consolo. Ele traz conforto, Ele traz o consolo. Porque a Bíblia diz que depois que Jesus orou, os anjos veio e o consolaram e o confortaram. Então o fato de Deus não responder a oração não significa que Ele não é com você. Não significa que Ele não é contigo. Significa que Ele está te elevando ao nível mais alto espiritual. Para que você compreenda, para que eu compreenda, para que a igreja compreenda que a vontade de Deus precisa prevalecer nas nossas vidas em primeiro lugar. Glória a Deus. Ele não respondeu, mas Ele trouxe consolo, né? Ele não respondeu, mas não deixou ele só. Olha que coisa tremenda. Outra oração que não foi respondida: Paulo e o espinho da carne. Tira de mim esse espinho da carne. 3 vezes ele orou. 3 vezes. A mesma oração. Imagina a oração de Paulo, irmãos. Deve ser uma oração profunda, né? Aquela oração fervorosa. Não precisa ser uma oração longa, mas tem que ser uma oração objetiva, clara. Ele fala: não oreis como os pagãos que ficam orando em vãs repetições. Não é isso que o Senhor quer. Ele quer uma oração objetiva, uma oração clara, uma oração que exalta a Deus, que traz Deus para o centro da tua vida. A oração de Paulo não foi atendida. O espinho da carne não foi retirado. Mas o que Jesus disse? A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Ou seja, mesmo que Ele não responda a oração, Ele sempre vai enviar o consolo. Aleluia. A minha graça te basta. Ele não respondeu: não vou tirar o espinho da carne, mas você tem a minha graça para suportar. Você tem o meu poder para se aperfeiçoar nas tuas fraquezas. Eu acho que isso é melhor do que a resposta de oração. É melhor ter um espinho na carne e ter a presença de Deus, o poder de Deus, do que não ter um espinho na carne e também não ter a graça de Deus. Louvado seja Deus. Outra oração que não foi respondida foi quando Davi orou, pedindo a Deus a construção do templo. Aleluia. Davi orou e Deus negou. Falou: não, você não, Davi. Você não vai construir. Mas ele falou: o teu herdeiro sim, o teu filho sim, a tua descendência sim, mas você não. Deus negou o pedido de Davi. E às vezes fala assim: Deus negou o pedido, mas será que Deus está me castigando? Será que Deus não tem misericórdia? Será que Deus não está vendo o desejo do meu coração, o que eu desejo? Não, irmãos. É porque Deus tem propósito em todas as coisas. Por isso a importância de orar. Quando eu oro, eu descubro o propósito de Deus. Davi, você não vai construir o templo, mas o templo vai sair do teu reino. Aleluia. Davi, você não vai construir o templo, mas o templo vai sair
igreja. Deus é maravilhoso. Louvado seja Deus. E aqui eu trouxe alguns exemplos de orações que foram atendidas, para que nesta noite você possa renovar a tua esperança. Assim como no dia de hoje eu tive a minha esperança renovada. Aleluia. Porque eu sei, igreja, que Deus não erra, que Deus não falha, que ainda que aparentemente parece que o inimigo está prevalecendo, parece que o mal está prevalecendo, Deus ele sempre tem uma estratégia. Porque, irmãos, Ele é soberano, Ele está acima do bem e do mal, e o inimigo só vai até onde Ele permite, Ele não passa. É até onde Ele permite, daqui você não passa mais. Porque na hora que Deus entra na jogada, veja, na situação, Ele transforma, Ele muda a história, Ele restaura, Ele restitui, Ele vira o cativeiro, aleluia. E você precisa crer de todo o teu coração e de toda a tua alma. O exemplo de oração que eu quero trazer aqui é a intercessão do Espírito Santo. A Bíblia diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito intercede por nós em oração, segundo a vontade de Deus. Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis, para que se cumpra a vontade de Deus. Então nós temos um intercessor, que é o Espírito Santo, que é o substituto de Jesus, à altura de Jesus. Então o Espírito Santo não é qualquer um, não é qualquer coisa, não é qualquer pessoa. É a terceira pessoa da Trindade, o representante para nós do próprio Senhor Jesus, o outro Consolador, como Ele mesmo disse que viria. Então nós temos a intercessão do Espírito Santo, que é a oração que Deus responde. Nós não sabemos orar como convém, mas quando nós oramos, Ele intercede por nós. Glória a Deus. E com gemidos inexprimíveis, a Bíblia diz, não é de qualquer forma, irmãos, Ele intercede por nós gemendo, inexprimível. Que significa, irmãos, com profundidade. Ele intercede por nós até que venha a resposta. Aleluia. Outro exemplo de oração que funciona é a oração do Pai Nosso, a oração que Jesus ensinou. E muitas vezes nós gravamos essa oração, temos ela de cor, mas não vemos a profundidade dessa oração. Quão eficaz ela é, né? A eficácia dessa oração. Porque foi aqui que Jesus combateu os pagãos. Olha, não precisa orar assim, repetindo várias vezes. E outra, não precisa orar para que todo mundo veja. E aí ele fala, Pai nosso que estás no céu. Então a oração que é eficaz é a oração que exalta a Deus, que santifica o nome de Deus. Essa oração do Pai Nosso, ela mostra totalmente a nossa dependência de Deus. Porque Ele vai falar do pão, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Olha a dependência, né? Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Olha a dependência. Senhor, não nos deixe cair em tentação e livra-nos do mal. Aleluia. Essa é a oração eficaz. É a oração que Deus responde. A Bíblia fala, pede, não recebe, porque pede mal, pede para o seu próprio deleite. Então nós precisamos compreender que não é que a oração não funciona, que ela funcione muito, mas nós precisamos aprender com Deus, com a palavra de Deus, a forma correta de orar. Aleluia. Uma oração que deu certo. Abraão intercede por Sodoma e por Ló. Ele intercede sim pela cidade. Deus, Ele acaba com a cidade, Ele arrasa com a cidade,
mas Ele dá livramento ao lobo. Essa oração foi eficaz, porque foi uma oração insistente, que ele insistiu, e uma oração na qual tocou o coração de Deus, e ele pôde ali, mesmo diante daquele decreto que já ia ser executado, através da intercessão de Abraão, Ló e a sua família recebeu o livramento. Exceto a esposa que desobedeceu. Amém? Outra oração que deu certo: Moisés ora e as águas amargas se tornam doces. Olha só, eles precisavam beber água, a água estava amarga, mas na oração de Moisés se torna doce. Louvado seja Deus. Deus, Ele pode mudar qualquer situação. E Ele pode tornar uma situação amarga em doce. Ele pode restaurar, restituir qualquer coisa. Ele pode nos curar a ferida. Aleluia. Aquilo que foi duro, que foi difícil de engolir, Ele pode transformar através da oração. Louvado seja Deus. Gideão, quando testou com o algodão, com a lã, também o Senhor respondeu a oração de Gideão. Precisava testar para saber se era Deus que estava com ele. Ele estava inseguro, mas através da oração ele se mostrou dependente. Aí depois Deus testou ele, mas respondeu a oração de Gideão. Ana, que também era estéril e queria ser mãe, ela orou. Quantos anos ela orou? Aleluia, por um filho. E naquele dia, no dia determinado por Deus, Deus lhe deu um filho. E quem foi o filho de Ana? Samuel, o profeta Samuel, aquele que trouxe toda aquela mudança, toda aquela santidade para o povo de Israel. Esse Deus é maravilhoso, igreja. Esse Deus responde oração. Salomão ora pedindo sabedoria e Deus lhe dá. Salomão ora na dedicação do templo. O pastor pregou aqui no domingo. Salomão orou e a glória de Deus encheu o templo. Tudo isso aconteceu por meio da oração. A Bíblia diz que Elias orou e o fogo caiu dos céus, consumiu o holocausto e todos viram que há um Deus em Israel. A igreja precisa orar. Ezequias orou na invasão de Senaqueribe e Deus enviou ali, irmãos, um anjo e destruiu o exército de Senaqueribe. Através da oração de Ezequias. Olha só que coisa tremenda. A oração, ela pode mover o céu e destruir o exército inimigo. Por isso que nós vamos nos levantar em oração. A oração de Jabes, uma única oração: Senhor, aumenta as minhas terras, acrescenta as minhas terras, e que do mal eu não seja aflito. Através da oração, Deus mudou a história dele. Ele que carregava um estigma, carregava uma marca de derrotado, Deus mudou a história dele através de uma única oração. Quem já foi no Vale da Mesa? Alguém aqui já foi? Que lugar lá que foi para orar? Eu esqueci, ela saiu, mamãe. Eu fui lá outro dia no aniversário da Ju. Aí tem uma placa enorme na porta, né? Seja bem-vindo ao Vale da Mesa, embaixo a oração de Jabes. É tremendo lá. E se um dia você tiver a oportunidade de ir, a gente de repente podia se unir como igreja e você sente muita presença de Deus, porque é um lugar regado de oração. Louvado seja Deus. E aí eu lembro que está essa oração de Jabes bem na porta, assim, na entrada do lugar. Tem também, irmãos, a oração do profeta Abacuque. É a oração
ali, irmãos, na qual ele clama, Deus ele fala, e depois ele vê que Deus ele está tratando com a nação, e ele diz: ainda que a figueira não floresça, ainda, irmãos, que não haja fruto na vide, né? Ainda que o Senhor não responda a minha oração, eu exultarei no Senhor, o Deus da minha salvação. Ainda que o cenário não mude, mas ele ora e ele fala: ainda assim, Senhor, eu sei que tu és o Deus da minha salvação, e em ti me alegrarei. Aleluia. E em ti exultarei a minha alma. E quando lá em Tessalonicenses, orai sem cessar, um versículo antes está escrito: regozijai-vos sempre, alegrai-vos sempre e orai sem cessar. A oração intercessora de Jesus, que foi o que o pastor Enéas leu, e a oração de Paulo aos Efésios: por esta causa me coloco de joelhos, para que toda a família na terra e nos céus possam compreender, possam entender a profundidade do amor de Deus. Aleluia. Ele orou para que todas as famílias pudessem entender que Deus é poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o teu poder que opera em nosso meio. Aleluia. Ele fez essa oração aos Efésios, e nós podemos orar, irmãos, com ousadia. Nós podemos orar porque na oração Deus revela o seu propósito. É na oração. Não existe outro meio de orarmos. Por que a igreja não ora mais como antes? E por que a igreja abdicou da oração? Porque nós estamos, irmãos, vivendo um mundo de distrações. Aleluia. O que está pegando na nossa vida espiritual, a pedra de tropeço hoje da nossa vida espiritual, se chama distração. Aleluia. E a distração é o início da tragédia. A distração, irmãos, é o início da derrota, da tragédia, do fracasso. Será que nós queremos ser fracassados? Será que nós queremos ser derrotados? Nós recebemos um Deus tão grande, tão maravilhoso, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra, aquele que pode todas as coisas. Nada é maravilhoso demais para o nosso Deus. Então o recado do Espírito Santo para nós: voltemos à oração. Aleluia. Nós vimos aqui quantas orações foram respondidas. Nós vimos exemplos de orações que o Senhor respondeu de maneira poderosa e sobrenatural. Esse Deus não mudou. Ele continua o mesmo Deus. Nós que nos afastamos dele. Nós que colocamos ele em segundo plano. Nós, irmãos, que nos esquecemos que existe um ministério que nós precisamos exercer, e este ministério não precisa de unção, não precisa de carteirinha, não precisa de certificado, não precisa de idade. Aleluia. É o ministério da oração. É o nosso dever como cristão orarmos. Quanto tempo eu tenho que orar? Orar sem cessar. Orar continuamente. Eu estou no carro, eu estou orando. Eu estou lavando a louça, eu estou orando. Eu estou trabalhando, eu estou orando. Eu estou dirigindo, eu estou orando. Eu estou voltando para casa, eu estou orando. Eu vou almoçar, eu vou orar. Eu vou jantar, eu vou orar. Vem uma notícia ruim, eu vou orar. Aleluia. Vem uma notícia boa, eu também vou orar. Porque existe a oração de gratidão, existe a oração de petição, existe a oração de louvor e existe a oração de súplica. Aleluia. Então, em todo
nós vamos orar. Porque Jesus, quando operava um milagre, ele falava: graças te dou, Pai. Ele orava. E quando ele estava angustiado na tua alma, ele disse: a minha alma está angustiada até a morte. Ei, Pedro, será que você pode velar comigo? Será que você pode orar comigo? E a Bíblia diz que ele está lá no Getsemane orando, e quando ele volta, os discípulos estão dormindo. Aleluia. Olha a distração. E aí ele diz: Pedro, não pudeste velar comigo nem por uma hora? Se eu falar para você, fica uma hora olhando. Irmãos, sinceridade, a gente não fica. Talvez o pastor Paulo. Eu posso estar dizendo lá no monte, né? Sabe por quê? Porque a gente fica 1 hora no celular, 2 horas no celular, 3 horas no celular, mas não consegue ficar 1 hora orando. Olha que estado nós chegamos, irmãos. E Deus falou por 3 vezes neste culto: oração, oração. Porque se nós nos reunirmos em oração, mesmo estando em poucos números, vocês vão ver o que Deus vai fazer com essa igreja. A restauração que Ele vai fazer neste lugar, a restituição e a mudança de cativeiro. Louvado seja Deus. Não é fácil, irmãos. E Ele falou para Pedro: olha, Pedro, vigia. Por quê? A carne é fraca, mas o Espírito está pronto. Quando Jesus fala a carne é fraca, Ele está dizendo assim: olha, para Pedro, para os discípulos, não abra concessão à tua carne. Não abra concessões, porque ela é fraca. Se abriu um espaço, uma brecha, acabou. A carne domina. Ela é fraca no sentido de você abrir uma brecha, ela te dominar, mas na verdade ela é forte quando ela te domina. Mas o Espírito não, o Espírito está pronto. O que isso significa? A qualquer momento que você chegar no Espírito, Ele está pronto para te receber. Ele está pronto para te ouvir. Ele está pronto para interceder. O Espírito está pronto. Aleluia. Pronto para interceder. Pronto para ouvir. Pronto para receber. Mas a carne não. A carne é fraca. Eu abro concessões, daqui a pouco eu oro. Deixa eu ver o celular aqui primeiro, depois eu oro. Acabou. Esquece. Você não ora mais. Que a carne já te dominou. É uma verdade. Então, irmãos, Deus está falando. Por quê? Porque Ele é misericordioso. Louvado seja Deus. Vamos reler aqui o 66. Glória a Deus. Para encerrar. A Ele clamei com a minha boca, e Ele foi exaltado pela minha língua. Se eu atender a iniquidade no meu coração, o Senhor não me ouvirá. Mas, na verdade, Deus me ouviu, atendeu a voz da minha oração. Bendito seja Deus, que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Aleluia. Se você se achegar a Deus, Ele vai se achegar a você. Aleluia. E não ore só pela tua causa. Não ore só pelos teus projetos. Ore pelos irmãos. Vamos orar uns pelos outros. Ore pela causa do Evangelho. Ore pela causa do Reino. Porque essa oração Deus atende. Aleluia. E Ele te enche de bens. Ele te enche de bênçãos. Ele lança para longe de nós as nossas transgressões. Ele apaga as nossas iniquidades. E Ele pega os nossos pecados e lança no mar do esquecimento. Aleluia. Porque Ele é misericordioso e bondoso. Ele enviou Jesus, seu Filho, que intercedeu por nós e disse: Pai, eles estão no mundo, mas eles não são do mundo. Faça com que eles sejam um comigo, assim como eu sou um com o Pai. Aleluia. Essa é a unidade. A oração forma a unidade da igreja, a unidade da fé. Louvado seja Deus. Amém, irmãos?
Então vamos orar? Glória a Deus. Coloque de pé, coloque a mão no teu coração. Não é para muito falar, já excedi um pouquinho o horário, 5 minutos, mas nós vamos entregar este culto na mão do Senhor, que nós entregamos a Ele, nós vamos prestar culto ao Senhor. E que o Espírito Santo de Deus nessa noite venha fazer essa palavra fluir em nosso coração. Aleluia. Pai Santo, Pai bendito, Deus de graça. Senhor, eu quero te agradecer por este culto, Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de nós estarmos aqui reunidos como igreja para oferecer a Ti este culto, Pai. E a Tua palavra que nos direcionou desde o início deste culto, Pai, a necessidade, a importância, Senhor, da oração. Deus, em nome de Jesus, Pai, eu quero te pedir perdão, Senhor, pelos meus pecados, pelos nossos pecados, pelas nossas distrações, Senhor. Perdão, Pai, porque nós temos muitas vezes, Senhor, deixado de lado a oração, Senhor, nos distraindo, Pai, com as coisas deste mundo, procrastinado muitas vezes, Senhor, mas eu sei que o Senhor é misericordioso, Pai, e eu creio que o Teu Espírito Santo já está intercedendo por nós neste momento, Pai, para que haja, Senhor, um despertamento, assim como Abacuque orou, Senhor, para que esse despertamento chegasse ao reino de Israel, Senhor, ao teu povo, aos teus filhos, na qual ele declara: viva a tua obra, aviva, Senhor, a tua obra no meio dos anos. Assim nós oramos também, Pai, e clamamos a Ti, Senhor, para que haja o despertamento, Senhor, da Tua obra, Pai, o despertamento da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Aqui, assim como foi louvado aqui o hino da harpa, nós, Senhor, declaramos essa consagração a Ti, meu Pai, uma vida consagrada a Ti, Senhor, uma vida de oração, uma vida de fervor, Pai. A Tua palavra diz, Senhor, seja em todo tempo alvas as Tuas vestes, e não falte o óleo sobre a Tua cabeça. Isso fala da presença, isso fala da santidade, isso fala da consagração, assim como o Senhor perdoou o sacerdote que estava com as roupas manchadas, sujas, e fez com que aquelas roupas se tornassem brancas e limpas. Assim o Senhor faz com a Tua igreja nessa noite, Pai. E essa é a minha oração, Deus, que o Senhor venha nos limpar, que o Senhor venha nos restaurar, que o Senhor venha nos santificar nessa noite, e que o Senhor venha derramar o óleo fresco, o azeite fresco, Senhor, sobre a Tua igreja, sobre a cabeça de cada um nessa noite, Pai, para que nós possamos nos voltar a Ti todos os dias, Pai, priorizando, Senhor, a Tua presença, priorizando a oração, porque se o Senhor está nos avisando, se o Senhor está, Senhor, falando, é porque o Senhor tem grandes vitórias para entregar para a Tua igreja. Assim eu creio, Pai, que assim como aquelas orações foram respondidas, a nossa oração desta noite também será respondida, Pai, para a Tua glória e para o Teu louvor, Senhor, em nome de Jesus. Desperta-nos nessa noite, Pai, desperta-nos nessa necessidade, Senhor, em nome de Jesus, Pai, para que possamos orar sem cessar, orar continuamente, orar uns pelos outros, orar, Senhor, para que todo principado e potestade venha cair por terra, orar por aqueles que nos perseguem também, Pai, orar pelos nossos inimigos, pelo inimigo, Senhor, aquele que se levanta e usa pessoas para nos atacar, Senhor. Deus, em nome de Jesus, eu te peço, Pai, que o Senhor acende a chama nessa noite, Deus, para que o Seu nome seja glorificado. E assim eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. A igreja diz: amém. Glória a Deus, amém? Glória a Deus.
Irmão, eu tive uma experiência hoje cedo. Essa experiência, assim, sabe? Eu olhei assim até com a Letícia, que a gente estava indo levar ela ali na Casa Verde. Aí eu coloquei um áudio assim que foi mandado. O rapaz mandou assim pra mim, falou: ô Jonathan, tudo bom? Tudo bem? Queria te pedir para que você fizesse uma oração para mim. Que eu passei a noite inteira atribulado, não consegui dormir direito. E eu olhei para a Letícia assim, a Letícia olhou para minha cara, ela deu risada, ela olhando para minha cara. Tipo, sabe quando você olha para dentro de si e você fala: quem sou eu para orar por alguém? Tem hora que nós nos incapacitamos tanto, mas tem hora que Deus quer nos levar tão longe, irmão, aleluia, nesse momento de oração. Então entende, irmão, tem hora que, por mais que nós nos achamos incapazes, como já foi dito aqui, a carne nossa é fraca, mas o nosso espírito já está pronto. Então nunca se incapacite daquilo que Deus já te capacitou em fazer. Na noite de hoje você receba essa palavra em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Irmão, vamos encerrar em nome do nosso Senhor Jesus. Estenda as suas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus